mis más calientes saludos a todos los amigos iberoamericanos. Voy a tratar rápidamente de la situación brasileña. El gobierno brasileño no puede, no es capaz de verse a sí mismo y corregir sus propios errores. No es capaz de mirarse para desarrollar, fomentar las soluciones adecuadas. Somos una república federativa compuesta por 3 niveles de gobierno: governo central, 27 gobiernos estatais, províncias, e 5.570 municípios, alcaldías, uma poblação de 210 milhões de pessoas. Temos a crise de saúde, es decir, salud y social, la conseguinte crise económica que resulta de la paralización total de la economía, pero sin duda, la crise política es la peor de todas en nuestra realidad, por ampliar todas las otras. La crise del coronavirus abrió las ventanas de las desigualdades sociales en nuestro país, y la crise política a ser más grandes las crises sanitarias y económicas. No todos estamos en mismo barco, mucho peor, todos estamos en mismo vendaval, en medio del océano, solo algunos abrigados en grandes transatlánticos, muchos otros en hermosos barcos a motor, y la mayoría de la población en botes o canoas. Más que nunca es necesario comprender las circunstancias que rodean la realidad brasileña en estos tiempos de pandemia actual. Se produce el caos institucional y en un país en confusión, en un ambiente permanente de confrontación entre los poderes de la República y de la polarización y de la radicalización política en la sociedad, siempre serão los más vulnerables los que se llevarão lo peor. No es casualidad que Brasil tenga hoy los peores niveles mundiales de desempeño en la pandemia. Somos segundos en el mundo, después de Estados Unidos, com mais de 1.200.000 de infectados e 55.000 muertos por Covid-19. A menudo se diz que a crise sempre pode ser uma oportunidade para o novo, para o cambio, pero também pode ser uma oportunidade para agravar as desviações de uma sociedade que não se entende, que não comparte valores, que não comparte expectativas comunes, hasta que se entendam os poderes da República, executivo, legislativo e judicial, sempre quando os diferentes níveis de governo, federal, estatal e municipal, não estabeleçam níveis mínimos de racionalidade para a negociação e para a convergência. Mientras a polarização e a radicalização política nos separem como nação, é uma luta de nosotros e ellos, bien e mal. Mientras prevalece o ganar-perder, o ganador sempre será o coronavírus. Mais e mais pessoas infectadas e mortas por la enfermidade. A racionalidade política em Brasil hoje é tão baja que já não é possível falar do brasileiro como homo sapiens, sino como homo maníacos. Ni sequer temos uma oficina de crises que articule ações conjuntas contra a pandemia em todo o país. Cada um por si mesmo. Cada estado, cada município e o governo federal não tem uma estratégia de ação comum. Por que temos tantos enfermos e mortos? Por que o governo comete tantos errores? Certamente porque nadie está a cargo. Somos bote à la deriva sem prestar atenção à la crise como a única e absoluta prioridade do timonel. Certamente a pandemia não é uma prioridade para o Jeff,
da nação brasileira. O debate político prevalece em todos os médios, em la prensa convencional, em los médios digitais. O escândalo político e a denúncia de las forças antagônicas absorvem toda a atenção. Tudo é motivo de disputa política, tudo está ideologizado em interesse de cada parte. O bloqueio se convierte em uma disputa ideológica, assim como em los remédios que devem adotar-se. A ciência está subjugada ao interesse político. O presidente da República hizo uma campanha deliberada contra o bloqueio e a favor da cloroquina. En estos meses de pandemia, o ministro de la Salud já ha cambiado 3 vezes. E agora, nosso ministro de Salud é general especializado em logística. E, por supuesto, o presidente da República colocou a 3.000 militares ativos, não retirados, não jubilados, como chefe da administração pública federal brasileira. Por lo tanto, gestiona o país com base, com fundamento em la confrontação, em la colisão, e não em la compreensão, la negociação e la coesão. E, sem embargo, todavia, conta com o apoio fanático do 30% da população, com grande rechaço dos 70% que estão expressados energicamente por fora Bolsonaro. Ignorar a los expertos e a ciência hace que líderes como Bolsonaro reacionem tarde à la pandemia. Em el caso específico do presidente do Brasil, não reacione tarde, sino haga ironia e menospreze a enfermidade. O fanatismo político está presente em todo momento. E o fanatismo do terraplanismo e do antiglobalismo também está presente em la crise do coronavírus aqui em Brasil, com toda a intensidade. A luta contra a pandemia requer a cooperação entre o presidente da República e os governadores e alcaides, ação conjunta entre os poderes, a convergência das forças de oposição e a situação, a organização de todas as forças vivas da nação, exige a ação patriótica de todos os brasileiros. Os grandes problemas da sociedade só podem abordar-se mediante associações e alianças, nunca por aislamento de nenhuma das forças políticas. O dever do líder é saber generar confiança e esperança, desde que as pessoas sepam os hechos com os que estarão conscientes e comprometidos. Em el mundo da globalização, o coronavírus é a globalização da enfermidade. Estados Unidos não se convertiu em o epicentro da enfermidade por casualidade. Há fundamentalmente muita incompetência. Brasil também. Aqui vivimos a marcha da loucura. Brasil necessita de choque, de uma comoção, de racionalidade, choque de serenidade política, choque de inteligência emocional. Para a racionalidade, a ciência e a razão devem ser valoradas. Para a serenidade política, é necessário superar a polarização e a radicalização estúpida, pero, sobretudo, o florescimento de líderes legítimos que tenham empatia e compaixão. Para ir de ganhar, perder, a ganhar, abandone a gestão por confrontação. A inteligência emocional, por outro lado, necessita escapar das reações emocionais e a exacerbação das crises produzidas por uma incapacidade absoluta para manejar os temperamentos personais e por "eu sou a Constituição, o Estado sou eu", tipicamente condutas dictatoriais que já não têm espaço da maioria em la sociedade brasileira. Privilegiar a saúde ou a economia é falso dilema.
As políticas públicas devem guiar-se por la búsqueda del bem comum, que inclui ambas variáveis, saúde e economia ao mesmo tempo. Proponer o fim del aislamiento social em la progressão completa del vírus é cálculo imoral. Não pode se sacrificar vidas para manter em comércio em funcionamento. Deve haver ações do governo para mitigar a repercussão em la economia, protegendo a las empresas e os empleos, pero sobretudo para proteger a vida de las personas. Muitas graças e mis mais cordiais saludos a todos os hermanos latino-americanos. Muito obrigado.